do Espírito. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420 Florianópolis. Esta semana nós tivemos durante toda a semana em homenagem à família, em homenagem ao Dia das Mães, que vai ser amanhã. E nós temos hoje Elizabeth de Paula, que vai nos brindar com um lindo tema sobre a mulher perante a família, em homenagem ao Dia das Mães. Bom dia, amigos ouvintes. Nós vamos hoje falar sobre o papel da mulher perante a família. A mulher atualmente está refletindo no seu relacionamento familiar toda a condição que a sociedade está passando. Nós vivemos num mundo onde o materialismo, o egoísmo ainda imperam. E isso está fazendo com que a mulher traga para dentro do seu lar todo o reflexo deste momento que a Terra está passando, um momento de transição, um momento em que os valores morais estão sendo atacados, um momento em que nós precisamos estar mais do que nunca conectados com Deus, conectados com a espiritualidade superior. Os espíritos nos afirmam da importância do papel da mulher como formadora, como geradora de novos valores para a sociedade. A importância desse papel. Mas o que é que está acontecendo? A mulher que está gerando os filhos, ela mesma se encontra desconectada, ela mesma está desequilibrada, ela mesma está distante de Deus. E num mundo distante de Deus, nós vamos ter uma geração e várias gerações comprometidas. O Espiritismo nos ajuda muito. O Espiritismo nos ajuda a nos reconectarmos com Deus, com os valores morais, nos dá exemplos de tantos e tantos irmãos que viveram aqui na Terra, que falharam e voltam para nos contar onde eles falharam. Nós temos, por exemplo, no livro Luz no Lar, a história de Sebastiana. Sebastiana era uma mulher que depois de casada custou um pouco para ter filho. E quando ela teve o seu filho, ela se transformou, ela virou uma leoa. E começou a tratar aquele filho como se fosse um bibelô. E começou a dar de tudo para o filho. E o marido sempre chamando a atenção dela, para que ela não fizesse isso, para que ela cuidasse da educação da criança. Mas ela queria que o filho fosse um rei, ela queria que o filho se sobrepujasse na sociedade. Mas desde pequenininho ele já começou a incomodar na escola. E os professores tinham até medo dela, porque ela virava uma fera quando os professores contrariavam a criança e tentavam ensinar alguma coisa para a criança. E assim o filho foi crescendo. Passando de escola em escola, não estudou direito, não teve como ter um bom trabalho. E depois de adulto, jovem ainda, ele reclamava, não conseguia parar no trabalho, reclamava do patrão, voltava para casa, a mãe passava a mão na cabeça, aumentava a mesada. E assim o filho foi se criando um jovem e um adulto, dependendo dos pais, chegava tarde em casa, bêbado. Quando ela percebeu o adulto que o filho tinha se transformado, ela começou então a se sentir culpada. Mas aí já era tarde. E o filho, envolvido com jogatinas, ele dissipou o dinheiro dos pais, o pai ficou doente, faleceu, a mãe teve que se mudar com ele para uma casa menor, voltou a trabalhar para poder sustentar o filho. E o rapaz batia na mãe e uma certa vez ele deu uma surra
a Sebastiana. Ela foi parar no hospital e de lá ela não teve mais coragem de voltar a morar com o filho. Foi para uma casa de uma amiga e ali começou a viver e começou a trabalhar e a recuperar a sua vida. Certa noite ela percebeu, estava dormindo e percebeu o vulto de um homem e sabia que ele estava tentando roubar. E na claridade de um relâmpago ela reconheceu o filho e ficou perplexa, ficou parada. E o filho então, sem reconhecê-la, acabou asfixiando ela. E ela ali então desencarnou e ele acendeu a luz e percebeu que era a mãe. Quando ele percebeu já era tarde, já tinha matado a mãe. Sebastiana então, do plano espiritual, muito arrependida, ela vem contar o caso dela para as mães, dizendo assim: mães da terra, educai vossos filhos, afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser burilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estrebaria. Deu-lhe trabalho numa oficina singela. Induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse imerecidamente imolado aos tormentos da cruz. Essa mensagem então é de Sebastiana Pires, só para ilustrar o papel da mulher como mãe. O que nós vemos, infelizmente, são mães querendo suprir os filhos de tudo. E muitas vezes poupando eles do trabalho que elas mesmas tiveram. E o trabalho não faz mal para ninguém. A educação não faz mal para ninguém. Muito pelo contrário. As crianças que crescem, principalmente conhecendo Deus, seja de que religião for, a mãe e o pai que levam a criança no templo religioso, que a ensinam a cultivar Deus em seus corações, estão criando um ser melhor para uma sociedade que vai se tornar uma sociedade melhor. Nós gostaríamos então de ler uma pequena homenagem às mães de Meimei, ainda do livro Luz no Lar, Oração à Mulher. Missionária da vida, ampara o homem para que o homem te ampare. Não te conspurques no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, sê o anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluíram as águas, imita a corrente cristalina que no serviço infatigável a todos expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais te aflige a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, e a chave da vida é a glória de Deus. Meimei. Muito obrigada. E assim, nós terminamos o nosso programa de hoje. Agradecemos aos ouvintes, agradecemos a Elizabeth pela linda explanação e lembramos da estreia do filme sobre a vida de Allan Kardec, que estreia no dia 16 de maio. Então, obrigada mais uma vez. Até o próximo sábado. Na Era do Espírito.